Começando agora mais um Se Liga Minas Gerais, o seu resumo de notícias do estado de Minas Gerais para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é 20 de junho de 2025. Bom, ontem, dia 19, foi feriado de Corpus Christi, né? Então, já sabe, o funcionamento de muitos serviços deu aquela alterada. Pois é, feriado no meio da semana sempre dá uma mexida na rotina. Mas olha, não foi só isso. Tiveram umas operações policiais importantes rolando, sabe? Inclusive uma de combate a extremismo. Verdade. E aquela discussão sobre a responsabilidade das plataformas digitais lá no Supremo Tribunal Federal continuou em pauta. Exato. E a gente acompanhou também as novidades de infraestrutura, saúde, questões sociais, enfim, em BH, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros. Isso, e sem falar nos avanços e, claro, nos desafios da digitalização de serviços e as preocupações com o meio ambiente que, continuam aí no estado. Um dia cheio, mesmo sendo feriado, é interessante ver como a vida se adapta, mas certas questões cruciais, tipo essa do Supremo Tribunal Federal sobre as plataformas, seguem andando. Isso aí pode mudar muita coisa em como a gente recebe informação online, né? Com certeza. E as operações policiais, como você falou, mostram que a segurança pública não para, abordando desde o crime mais comum até umas ameaças bem complexas como o extremismo. Exato. Vamos dar uma olhada mais de perto, então? Em Belo Horizonte, quem precisou passar pela Avenida Cristiano Machado ontem deve ter pego um trânsito diferente. Tinha obra de viaduto rolando lá. Ah, a obra sempre complica, né? E o Tribunal Regional Eleitoral? Fechado, por causa do feriado. Mas, os serviços online, esses funcionaram normal. Quem precisou conseguiu acessar. Menos mal. E como a gente já adiantou, o Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte, continua analisando essa questão da responsabilidade das plataformas. Parece que a próxima sessão sobre isso ficou para o dia 25 de junho. Entendi. E, olha, em meio a essas coisas mais, digamos, estruturais, teve uma história bem humana lá em BH, né? Um casal de refugiados palestinos precisando de apoio. Sim, muito tocante. Eles estão buscando moradia, emprego, a esposa está grávida, né? Isso joga uma luz nos desafios da migração, sabe? E na importância de ter redes de solidariedade, como aquele projeto Aluguel Solidário. E também do acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Fundamental. Embora a gente saiba que a burocracia, às vezes, é um obstáculo bem real para muitos refugiados. Verdade. Pulando agora para Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, a prefeitura também teve que ajustar os horários dos serviços ontem por causa do feriado. Normal, né? E uma notícia, assim, diferente foi o retorno do vice-prefeito. Ele estava numa missão institucional em Israel. Ah, interessante isso. As cidades buscando conexões internacionais, né? Mostra uma visão mais globalizada da gestão municipal. Pois é. E no dia a dia da cidade rolaram os incidentes menores. Um pequeno incêndio em casa, parece que por causa de panela esquecida no fogo. Acontece. E um ônibus de estudantes que pegou fogo. Mas olha, o importante é que ninguém se feriu. Nossa, que susto do ônibus, hein? Mas que bom que ficou tudo bem. E, positivamente, você viu aquele vídeo de conscientização sobre doença falciforme? Achei bem legal eles divulgarem isso. Vi sim. Muito importante. Educar sobre saúde é sempre essencial. Com certeza. Agora, Juiz de Fora, na Zona da Mata. Lá o clima ficou meio tenso numa unidade de pronto atendimento. Parece que um homem ficou revoltado por não conseguir um certificado médico e acabou causando danos lá. Puxa, que situação. Às vezes, né, pode ser um reflexo da pressão ou frustração com serviços. Complicada. E teve também a transferência de uma menina de 10 anos. Ela foi vítima de bala perdida, atingiu a cabeça. Foi levada para um tratamento mais especializado na Santa Casa. Uma situação bem delicada. Nossa, muito triste isso. Mostra a complexidade do atendimento de urgência e, infelizmente, a violência urbana batendo na porta, né? Exato. E na outra ponta, a Polícia Civil fez uma operação focada em quem compra celular roubado, a receptação. Ah, isso é estratégico. Mirar na receptação ajuda a tentar quebrar o ciclo do roubo, né? É quem lucra com isso. Isso aí. Indo para o norte de Minas, em Montes Claros. Ontem, claro, foi a celebração de Corpus Christi. Sim, uma data religiosa importante para a cidade. E uma notícia relevante para os trabalhadores da região. Foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho
para o norte de Minas. Ah, isso é muito bom. O acordo coletivo traz mais segurança, define regras claras para as relações de trabalho ali na região, mostra como o diálogo social é importante para o desenvolvimento, né? Lado a lado com as tradições culturais. Perfeito. Agora olhando para o estado de Minas Gerais como um todo. Teve uma operação que chamou bastante atenção. A Operação Overlord. Sim, eu vi sobre isso. Bem impactante. Demais. Desarticularam uma célula neonazista que atuava aqui em Minas e também em São Paulo. Teve gente presa, material apreendido, coisa séria. É um alerta muito grave, né, sobre a presença e organização desses grupos extremistas. É fundamental que as forças de segurança continuem atuando para coibir isso aí. Com certeza. E outras ações policiais rolaram pelo estado também. Prisões por perseguição, gente indiciada por furto a banco, por homicídio. O trabalho continua. Sim, a segurança pública atuando em várias frentes. E na área digital, tivemos boas notícias. Tipo, a implementação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Ah, que ótimo. Facilita muito a vida das pessoas e famílias, né? Exato. E também a criação de pontos de inclusão digital, para ajudar o cidadão a acessar serviços, a justiça, de forma mais fácil. Muito bom. Democratizar o acesso. Mas, por outro lado, tem a preocupação com o crime cibernético, né? Que não para de crescer. E a falta de dados mais específicos sobre isso complica um pouco o combate. É um equilíbrio difícil, né? A digitalização traz um monte de benefício, facilita demais, como nesses casos aí da carteira e dos pontos de inclusão, mas abre brecha para novos crimes. Exatamente. A gente precisa avançar na tecnologia, na inclusão, mas sem descuidar da segurança, sabe? E de coletar informação para entender e combater essas ameaças virtuais que surgem. Falando em desafios e avanços, na saúde, tivemos discussões importantes lá no Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que rolou aqui em BH. Sim, o CONASENS. Sempre um espaço importante para debater o Sistema Único de Saúde. E lá em Montes Claros começaram as teleconsultas para PrEP, sabe? A profilaxia pré-exposição ao HIV. Um avanço no acesso à prevenção. Muito bom. Usando a tecnologia para ampliar o acesso à saúde. Também teve anúncio de investimento em mais leitos de unidade de terapia intensiva pediátrica, né? Isso, mais leitos infantis. Super importante. Só que, em BH, tem um debate rolando sobre a gestão dos serviços residenciais terapêuticos. Ah, as moradias assistidas para pessoas com transtornos mentais graves. O que está pegando? Parece que há uma discussão sobre uma possível mudança na gestão, o que gerou um burburinho sobre privatização desses serviços. Entendi. A saúde em Minas tem essa complexidade toda, né? Avanços como telemedicina para PrEP, mais leitos de UTI pediátrica, são essenciais. Mas, ao mesmo tempo, esses debates sobre modelos de gestão, como nos serviços residenciais terapêuticos, tocam em pontos bem sensíveis. O papel do Estado, do setor privado na saúde mental é um tema que exige muito cuidado, muita atenção. Com certeza. E para a gente fechar nosso resumo de hoje, o meio ambiente. Continua sendo um ponto bem crítico aqui no estado. Sempre, né? Infelizmente. Surgiram alertas sobre como a recuperação da bacia do Rio Doce está lenta. E os riscos de faltar água, que podem piorar com atividades como mineração e a monocultura de eucalipto. Esses alertas ambientais são cada vez mais urgentes mesmo. A situação do Rio Doce, os riscos hídricos, tudo mostra essa conexão direta entre o que a gente faz na economia, o uso da terra e a água que a gente precisa para viver, né? Exato. E o governo estadual está elaborando o Plano Estadual de Ação Climática. É um passo necessário esse plano, mas a eficácia dele vai depender de ação concreta, né? De uma visão de longo prazo que consiga juntar desenvolvimento e sustentabilidade de verdade. Não é fácil. Olha, foi um resumo bem intenso do que rolou ontem aqui em Minas Gerais, hein? Bastante coisa. Fica essa sensação de um estado que não para, né? Lidando com desafio antigo, desafio novo, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Desde questão local de obra, de segurança, até debate nacional de tecnologia, de direitos, passando pelas urgências do meio ambiente, do social. É tudo conectado. E exige que a gente fique de olho, né? Atenção contínua. É isso aí. Valeu demais pela sua escuta aqui no Se Liga Minas Gerais de hoje. Fique ligado para não perder nosso próximo encontro com as principais notícias do estado.